Integrar é nada mais, nada menos do que a operação inversa da derivada, né? Então, você tem a função f, que ao derivar, você obtém a função f'. E se a gente fizer o caminho inverso, né, o caminho da integração, a gente volta para a função f, certo? Então, ao derivar, a gente obtém a função derivada. Ao integrar, a gente obtém a função integral. Ok? Bem, então, esse conceito de integral, na verdade, uma integral, a gente tem as integrais indefinidas, certo? Que são aquelas integrais sem os limites de integração, e nós temos também as integrais definidas, que são as integrais com os limites de integração. Então, nós vamos inicialmente entender o que é o processo de integração, né? O que significa integrar, certo? Do ponto de vista de seguir o caminho inverso de derivar. Então, olha só, quando a gente, vamos pegar aqui, por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado. Se f de x é igual a x ao quadrado, certo? A derivada de f de x, a gente viu isso no cálculo 1, é a função f' de x igual a 2x. Tá? Mas aí, quando a gente integra, a gente procura pela função cuja derivada daria 2x. Nesse sentido, a integral, certo, de 2x seria a função, certo, cuja integral desse 2x. Aí vocês vão parar para pensar e nós vamos entender o seguinte, olha só. Se a gente tomar, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, nós temos uma função cuja derivada dá 2x. Ok? Se a gente somar uma constante a essa função, nós vamos também encontrar uma nova função cuja derivada dá 2x. Por quê? Porque a taxa de variação de uma constante é zero. A derivada de uma constante é zero. Ok? Então, qualquer constante que a gente adicionar a essa função f, né, nós vamos encontrar uma nova função cuja derivada resulta no termo que está aqui dentro da integral, que aí nós chamamos de integrando, tá certo? Então, a função cuja derivada é 2x, na verdade não é única. Existem várias funções cuja derivada resulta na expressão 2x. Certo? A notação de integral é exatamente essa, né? Esse símbolo de uma soma refinada, né? Na verdade, esse S que vocês veem aqui na integral, eles foram originados de uma soma, né? Onde a gente tinha a ideia de somar primeiro, né? E aí você faz um refinamento na soma, né? E essa soma ela fica refinada a ponto de você denotar por esse símbolo da integral. Porque a integral, nada mais nada menos, integral definida, certo? Ela pode ser interpretada como uma área abaixo de uma curva, e essa área ela é uma aproximação por retângulos, por áreas de retângulos, né? E esses retângulos são de base bem infinitesimal, uma coisa bem, bem refinada, e esse refinamento aí fez com que o símbolo da soma se transformasse nesse símbolo de integral.
como eu enfatizei para vocês, né, as integrais se diferem, né, integral, qualquer função aí que resulta na integral de 2x, elas se diferem por uma constante, né? Então, f de x igual a x ao quadrado, né, é uma função aqui cuja integral ela resulta, a gente tem essa primeira opção, né, que é essa função aqui, cujo esse gráfico está sendo, estou apontando aqui para vocês, e qualquer constante que você somar ou subtrair a essa função, as taxas de variação, né, ou seja, a inclinação da reta tangente em qualquer ponto, elas vão ser inclinações paralelas, né, ou seja, mesmo as retinhas são paralelas. Pode observar aqui que aqui nesse ponto, aqui, por exemplo, tá? A inclinação da reta tangente nesse ponto é a mesma para qualquer uma dessas funções, tá? Então, geometricamente falando, essas inclinações são a mesma, a taxa de variação dessas funções é a mesma, tá? Porque elas se diferem apenas por uma constante. Bem, então tudo bem, vamos em frente, tá? Vamos em frente. Bem, então, como vocês puderam perceber, a integral ou antiderivada, né, de uma função, tá, é uma função cuja derivada dá o integrando, né? Aqui enfatizando o texto do livro, né? Se uma função f tem por antiderivada uma função f grande, certo? Então f grande é a integral indefinida de f'. Reescrevendo aqui a sentença, a integral de f' de x dx é uma função f grande de x, tá? Mais uma constante. Então, essas constantes vão diferenciar, tá, as funções que resultam na integral. Ok, beleza. Então, assim, a integral é um conjunto de funções diferidas por uma constante. Essa constante é chamada constante de integração, tá? Essa constante de integração, ela vai diferenciar as integrais. Vamos lá. Pessoal, eu vou ficar aqui um tempo mais, não se preocupem com o tempo, tá? Porque eu quero atingir o objetivo de atender a expectativa de todos vocês, tá? Então, eu estou aqui para a gente ficar o necessário e suficiente para que vocês possam ficar mais tranquilos com relação à prova de amanhã, tá certo? Anália, você que está chegando agora, o que você perdeu, você vai poder rever, porque eu vou disponibilizar a palestra no YouTube, tá certo? Então, fique tranquila quanto a isso. Então, algumas regras de integrais a gente pode seguir, tá? A integral da soma é a soma das integrais. Multiplicar por uma constante, tá? A função multiplicada por uma constante, a integral vai ser a constante vezes a integral da função, tá? Subtração, a integral da diferença é a diferença das integrais. Todas essas propriedades são propriedades básicas aí de integrais indefinidas. Lembrando aqui que a integral indefinida é aquela integral que não tem os limites de integração, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco como que a gente pode interpretar uma integral definida, né? Ou seja, definindo esses limites de integração. Então, passando aqui pelo material, vamos aqui novamente a derivada vamos pensar aqui as funções polinomiais, né?
integrar sobre funções polinomiais, né? É fácil resolver o integral em cima de uma função polinomial, por exemplo, imagine que a gente esteja com essa integral, né? A gente queira resolver essa integral, a integral de 3ax ao quadrado mais 2bx mais c dx. A integral é essa, né? Cada parte polinomial, né, a gente pode integrar elevando o expoente, uma unidade, e dividindo a parcela pelo expoente resultante aí, tá? Então, por exemplo, a integral da soma é a soma das integrais, então a gente poderia partir essa integral, tá? Vou botar aqui. Essa integral aqui, a gente poderia escrever ela como uma soma de integrais. Integral de 3ax ao quadrado. 3a é uma constante, né? Então a gente tira da integral. 3a vezes o quê? A integral de x ao quadrado. Dx. Mais 2b é uma constante, também sai da integral 2b vezes a integral, certo, de x, dx. Vou manter aqui em vermelho. Mais, né? E a integral de uma constante, certo? Esse c sai da integral, certo? Vezes a integral de 1 dx. Então, apenas sendo bem simples aqui, tá? 3a fica de fora, nosso problema se resume a resolver 3 integrais. Essa primeira integral aqui, de x ao quadrado dx, a segunda integral de x dx e a terceira integral de 1 dx. Qual a função cuja derivada da... Aliás, qual a função cuja derivada da x ao quadrado? Essa é a nossa pergunta, né? Então, se a gente pegar o polinômio x ao cubo, x ao cubo é um polinômio cuja derivada, né, resulta em x ao quadrado. Tá? Mas não só x ao cubo. X ao cubo, né, aliás, x ao cubo, eu errei aqui, mil perdões, pessoal. Acabei me confundindo aqui. Então, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, concorda? Para que isso fique igual a x ao quadrado, a gente precisa dividir por 3. E aí, a derivada de x ao cubo sobre 3, essa sim, vai resultar em x ao quadrado. Ok? Então, x ao cubo sobre 3 é uma função cuja derivada vai resultar em 3x ao quadrado sobre 3, tá? Que vai ser igual a x ao quadrado. E aí, qualquer constante que a gente adicionar nessa função vai dar na mesma integral. Então, nós podemos resumir essa integral em x ao cubo sobre 3 mais uma constante de integração.
Tá? Seguindo o mesmo raciocínio, né? Aqui a gente teria x ao quadrado sobre 2, mais uma constante de integração. E nesse terceiro retângulo aqui em amarelo, qual a função cuja derivada dá 1? Né? É só a gente tomar a função x, f de x igual a x, a derivada é exatamente 1. Né? Então a gente tem x mais constante. Então aqui a gente teria x3 sobre 3, mais uma constante de integração, isso multiplicado por 3a. Tá? Vamos deixar essa constante de integração de fora nesse exato momento, porque a gente vai poder juntar essas constantes de integração e chamar uma constante só. Né? Mais 2b vezes x2 sobre 2. E aí a gente tem x ao quadrado sobre 2. Mais a constante de integração. Mas vamos deixar ela de fora um minuto. Mais, tá? Cx e agora sim a gente coloca as constantes de integração. Né? Daqui veio uma constante C1, dessa primeira parte. Veio uma constante C1. Dessa segunda parte veio uma constante C2. Dessa terceira parte veio uma constante C3. A gente adiciona C1 com C2 com C3. Vai dar uma constante K, que vai ser a nossa constante de integração. Mais a nossa constante de integração, que vai ser a soma das constantes de integração de cada uma dessas parcelas. Aqui nós simplificamos esse 3 com esse 3, tá? Esse 2 com esse 2. Podemos simplificar aqui, resultando em ax ao cubo, né? Mais bx ao quadrado, mais cx, mais uma constante d. Exatamente como está aqui. Deixa eu ver a pergunta da Poliana. Por que x ao quadrado? Poliana, deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Quando a gente passa a integral aqui, eu não entendi tua pergunta, Poliana. Você se refere a qual x ao quadrado? A esse x ao quadrado aqui? Eu estou finalizando aqui. É isso? Me dá um feedback sobre isso. Vocês estão entendendo aí, mais ou menos, como é que a gente vai lidar com integral sobre polinômios, né? Então, um polinômio, um monômio, né, um monômio de grau n, é fácil de integrar. Né? A gente eleva a potência, eleva uma unidade ao expoente e divide pelo expoente resultante. Né? A constante de integração é só adicionar a função. Ok, vamos lá. Depois eu vejo o comentário da Poliana. Bem, então, integrar partes de polinômios, né, é tranquilo. Né? Então, para obter a integral de uma função polinomial, basta dividir agora acabei apagando aqui, Anália. Então, para obter a integral de uma função polinomial, basta dividir o coeficiente da variável pelo expoente acrescido de unidade e adicionar
ao expoente da variável. É exatamente isso que eu falei para vocês. Integrar sobre um polinômio, vamos imaginar aqui x elevado a n, né, dx. Essa integral aqui vai ser x a n mais 1 sobre n mais 1, tá? Mais uma constante de integração, tá? Então é só elevar uma unidade o expoente e dividir pelo expoente resultante. Não tem mistério. Olha, Poliana, acho que você não entendeu. Vamos lá. Eu não disse que x ao cubo sobre 3, tá, era igual a x ao quadrado. Eu não falei isso. Eu falei que a derivada disso aqui, aí eu denotei a derivada pela linha aqui em cima, tá? Essa linhazinha que você está vendo sinaliza a operação de derivada, né? Essa derivada é que resulta, né, na função x ao quadrado mais uma constante de integração. Perfeito? Flávio, eu acho que o que você escreveu aí é exatamente o que eu escrevi aqui agora há pouco, né? Poliana, você entendeu aí a notação de derivada, né, que eu estou usando aqui? Muito cuidado com isso para não causar nenhuma confusão, tá certo? Essa notação aqui é a notação de derivada. Cuidado para não cometer nenhum deslize aí do ponto de vista matemático, tá? Cuidado para não sair dizendo também que fui eu que coloquei essa igualdade, porque é só uma notação, tá? Cuidado com a notação de derivada. Bem, pessoal, então, integrar sobre polinômios é tranquilo. A regra é aquela que vocês viram, né? Acho que tem aqui embaixo no livro, né? A generalização dessa expressão, né? Vocês estão vendo aqui, ó. A integral de x a n dx é x a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração. Essa é a regra geral, né, quando você quer integrar sobre polinômios. Tranquilo, Poliana? Tem que tomar o cuidado também que esse n aqui, tá? Ele tem que ser diferente de menos 1. Tá certo? Porque se o n for menos 1, esse denominador vira zero e aí a gente tem uma indeterminação. Então, esses casos não vão valer para n igual a menos 1. Quando n é menos 1, tá, pessoal? Aí a gente vai ter a integral, né, de 1 sobre x dx. Né? Eu explico no terceiro vídeo como que a gente sai dessa integral para esse resultado aqui, que é o log na base E do módulo de x, mais uma constante de integração. Então, quando o n é igual a menos 1, a gente tem x, né, elevado a menos 1, que é 1 sobre x. Nesse caso,
a integral é essa aqui, tá? A solução é essa aqui. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, Anália, isso é uma integral indefinida, né? Nós estamos falando ainda sobre as integrais indefinidas. Bem, então, essa primeira parte do material, né, ela basicamente se encerra com... eu vou escolher algumas integrais aqui que a gente pode resolver, tá? Facilmente. Deixa eu só terminar a parte conceitual, essa parte marginal aqui é muito importante, né? A integral das funções receita marginal, custo marginal e lucro marginal, né? Basicamente, vocês sabem que esse conceito de marginal é um conceito muito utilizado aí em economia e que tem uma utilidade prática do ponto de vista da gente entender, né, o impacto de determinadas variações nas variáveis de domínio, né? Por exemplo, o que acontece com o custo se a gente tiver um acréscimo unitário ali na produção, né? Então, isso é o custo marginal, né? O que acontece com a receita, né? Se a gente aumentar a produção de unidade, né? O que acontece com o faturamento. Então, a contribuição, né, dessa oscilação mínima ali, bem infinitesimal, entenda aqui esse infinitesimal como sendo uma unidade, porque no ambiente de produção a unidade ela acaba sendo um ponto infinitesimal, tá? E aí a gente acaba avaliando, né, a variação, né, da função receita, dada uma variação pequena no elemento de domínio X, né? Receita, preço vezes quantidade, menos o custo, né? A arrecadação menos o custo, né? Lembrando isso aí. Então, olha só, se a gente quiser integrar a receita marginal, né, a gente sabe que a integral da receita marginal vai ser basicamente a receita, né, mais uma constante, certo? Qualquer função que seja a receita mais uma constante vai dar na integral da receita marginal. Como é que a gente descobre essa constante? A gente vai dizer o seguinte, olha, essa constante é aquela ela é obtida exatamente assim. A receita no zero vai ser exatamente essa constante. Tá? Então, aqui, quando K é zero, a gente obtém a integral da receita marginal, é exatamente a receita total, né? Receita em função de X. O custo marginal, mesma coisa, né? A integral do custo marginal, certo? Vai ser uma função f mais uma constante, certo? Quando o x é zero, a gente obtém o custo fixo, ok? Quando o x é zero, nós obtemos o custo fixo, tá certo? Então, o k vai ser exatamente o custo fixo. E essa função f aqui, né, que fica aqui resultante aqui do processo de integração vai ser o custo variável, né? Então, vocês sabem que custo, a gente tem uma componente do custo que é variável, que depende do x, e tem uma componente do custo que é fixa, né? Então, a integral do custo marginal vai ser o custo variável mais o custo fixo. Essa é a parte que depende do x, essa é a parte que é fixa. Eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. Já que vocês estão vendo aqui os exemplos do livro, eu vou atender aí o pedido do Tássio.
Vamos dar uma olhada aqui num exemplo, certo, do livro. Sendo a receita marginal menos 2x mais 100. Tá? A função receita total vai ser a integral, né, da receita marginal. Vai ser, se a gente fizer o cálculo aqui da integral da receita marginal vai ser integral de menos 2x mais 100 dx. E aí a gente usa as propriedades de integral para encontrar a primitiva ou a antiderivada, né? Lembrando, a gente precisa incluir a constante de integração, né? E aí a integral da soma é a soma das integrais, a gente vai ficar com menos 2x ao quadrado sobre 2, mais uma constante, né? Mais 100x tá? Mais a constante. Então, juntando as constantes de integração, a gente tem aqui mais uma constante de integração. Como a gente sabe que a receita, quando x é zero, ela é zero, né? Essa constante de integração, ela vai acabar sendo zero. Essa função aqui que a gente está calculando, né, ela é a receita a um nível x de vendas. Se eu vender x unidades, qual vai ser a minha receita? Menos 2x. Aqui a gente pode simplificar esse 2 com esse 2, menos x ao quadrado, mais 100x, mais uma constante de integração. Se eu não vender nada, né, eu tenho receita zero. Então, essa constante de integração ela é nula. O valor dessa constante é zero. Ok, tudo bem? Então, a integral da receita marginal é a receita total. Pensando aqui no custo, né? O custo marginal é 10. Né? O custo marginal é 10. Tá? Então, a integral de 10 dx vamos usar aqui as técnicas de integral, né? As técnicas de integrais, né? 10x mais constante. Tá ok? 10x mais constante. Isso vai ser o nosso custo para produzir X unidades. Tá? Ele está dizendo que o custo fixo, e aí se a gente não produz nada, a gente tem o custo fixo. Né? Então aqui o que a gente tem na verdade é 10x, que é o custo variável. Né? Esse é o nosso custo variável. Custo variável mais o custo fixo. Perfeito? Bem, vamos tirar alguns problemas aqui desse material, dessa primeira parte. Eu acredito que essa explicação que eu fiz tenha sido suficiente para que a gente possa progredir aqui um pouco em alguns exercícios, tá? Pegar alguns exemplos para que a gente possa
desenvolver. Anália, se você quiser, você pode usar a letra inicial do seu nome para denotar essas constantes, tá? Aqui a gente usa a letra C, porque C vem de constante. Mas essa letra que você usar não vai fazer a menor diferença. O que importa é que você saiba que uma integral indefinida, ela não tem uma solução, né? A depender da constante de integração, a gente muda a função que resulta como solução da integral, certo? Então, constante você pode denotar por qualquer letra. Escolha a letra inicial do seu nome, certo? Bem, vamos pegar alguns exercícios aqui do material. Deixa eu escolher aqui. Vocês têm alguma questão aqui desse primeiro exercício que vocês queiram que eu resolva ou vocês conseguiram resolver todas? Quem quiser aí, o primeiro que perguntar, me diz aí qual a questão que aí eu resolvo. Estou no aguardo. Essa primeira sessão aqui de exercícios propostos, tá? Alguém? Posso escolher então? Sim, sim, José. Ainda hoje vou disponibilizar esse Hangout lá no Moodle, tá? Anália, alguém quer sugerir algum desses itens? Ou posso escolher? K, né? Beleza. Vamos lá, vamos para o item K. Letra K, tranquilo. Então, a gente quer resolver a integral, né? Ou seja, encontrar a primitiva, né? Ou a antiderivada da função raiz de K menos 1 sobre raiz de K, né? O que eu vou fazer aqui para a gente enxergar melhor isso? Eu vou reescrever essa função aqui que está no meio, né, de outra forma. Né? Vamos escrever assim. Integral, primeiro a integral de uma diferença, né, a diferença das integrais. Eu vou escrever o x, o raiz de x aqui, como sendo x elevado a 1 meio, certo? E vou subtrair a primitiva de x elevado a menos 1 meio. Certo? Então, isso aqui é a integral de raiz quadrada de x menos a integral de 1 sobre a raiz quadrada de x. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, essa integral, ela equivale a essa forma aqui que foi escrita. Só mudei a forma de escrever, tá certo? Deixa eu ver a pergunta do Lindon. Qualquer uma dessas que tem raiz. Tá, tudo bem, já estou resolvendo. Ok. Então vamos em frente. Agora eu tenho a integral de uma diferença de duas integrais, né? A primeira integral a gente vai resolver facilmente. Na verdade, a gente vai usar a regra aqui dos polinômios, né? Essa primeira, a gente vai
solucionar facilmente aqui, usando a regra, somando uma unidade ao expoente e dividindo pela soma resultante aí, né? Então, x elevado a 1 meio mais 1, tudo isso dividido por 1 meio mais 1. E essa segunda, isso mais a constante de integração, tá certo? Vamos deixar essas constantes de fora, tá certo? José, aqui o n não é menos 1. Veja que nós estamos trabalhando com n igual a 1 meio e o n igual a menos 1 meio, tá certo? Se o n for menos 1, aí a gente vai cair no log, tá? Essa segunda integral, né, a gente vai escrever ela assim, ó, mesma regra, tá certo? Vou colocar aqui um sinal de mais. Tá certo? E vamos aplicar a mesma regra. Eita, na verdade não é mais, pessoal. Sinal de menos, tá? Esqueci aqui. Olha o sinal de menos, tá? Vamos subtrair. E vamos em frente. X elevado a menos 1 meio mais 1 dividido por menos 1 meio mais 1. E aí, então, nós acrescentamos a constante de integração, mais a nossa constante de integração. Porque essa constante vai vir uma parte dessa função verde e a outra da função em vermelho. Ok? De forma que agora a gente encontrou aqui a primitiva, né? A primitiva dessa função aqui. Agora o que a gente precisa fazer Lindon, eu gosto de transformar em potência porque a gente consegue enxergar melhor aqui os polinômios, tá? Então eu recomendo que sempre que apareça a raiz, vocês podem converter em potência. Isso é uma propriedade aí da radiciação e é bastante útil aqui para que a gente enxergue o caminho da solução, tá? Ok, então agora o que a gente vai fazer é simplificar, né? Vamos fazer as contas simplificadas. Essa primeira integral aqui, esse primeiro resultado aqui, a gente pode reescrever ele, né, como sendo x elevado a 3 meios. Dividido por 3 meios. Aí esse 3 meios a gente pode converter em 2 terços na divisão, né? Então x elevado a 3 meios certo? Multiplicado por 2 terços. Menos a segunda parte. Vou fazer a devida simplificação. Aqui é menos 1 meio mais 1, isso vai dar 1 meio. X elevado a 1 meio. E aqui, como está dividido por 1 meio, vai acabar sendo multiplicado por 2. Tá certo?
mais a nossa constante de integração, C. E aí a gente pode ainda transformar novamente para a radiciação, né? Então, 2/3 multiplicado por raiz quadrada de x ao cubo menos 2, que multiplica a raiz quadrada de x mais a constante c. Não sei se ficou fácil de visualizar aqui. 2/3. E aí a gente fecha o resultado da primitiva, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. E aí a gente vai para a próxima parte, tá, do material. Eu tenho algumas questões aqui que eu posso mostrar a vocês. Vou fazer uma pergunta aqui. Vamos imaginar agora o seguinte. Já que a gente tem uma função aqui agora, né, que é a nossa primitiva, né, a gente pode estabelecer aqui um intervalo de integração. Digamos que eu queira fazer isso, né? Para escolher qualquer intervalo de integração dessa função aqui, eu preciso escolher variações de x que sejam possíveis. Perceba que o x aqui tem que ser maior ou igual que zero por causa desse radical aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser zero porque ele está no denominador. Então, o x tem que ser maior do que zero. Vou abrir aqui agora, pessoal, o próximo material, né? Acho que por esse material aqui a gente pode, daqui a pouco, quando a gente olhar a parte de integrais definidas, né, eu volto aqui para discutir uma questão onde a gente possa envolver os dois tipos de integrais, né? Vou fechar o material aqui, vou deixar ele minimizado. Vamos para a parte 2, técnicas de integração. Bem, existem várias técnicas de integração que são bastante úteis aqui nesse caminho aí para resolver as integrais, né? Duas delas são bastante importantes. É a regra da substituição, tá certo? E a regra da integração por partes. Ok? A regra da substituição ela é bem simples. Imagine que a gente tem aqui essa integral 2x, x ao quadrado mais 3 dx. Né? Aí a gente tem que encontrar uma substituição que nos ajude a encontrar a primitiva. Então, qual é essa substituição, né? Se nós fizermos u igual a x ao quadrado mais 3, ok? Se u for x ao quadrado mais 3, o du, a derivada de u, vai ser 2x, concordam? Porque a derivada de x ao quadrado mais 3 é 2x, certo? E aí a gente vai ter a derivada de u vai ser 2x dx. A notação aqui que a gente usa é essa. du é 2x dx. De tal maneira que a gente pode escrever essa integral aqui, ó, como sendo a integral de u, porque esse cara aqui é u, certo? E aqui, 2x dx é u du. Então, essa integral ela vai ser nada mais, nada menos do que a integral de u du.
essa integral aqui a gente sabe resolver, porque a integral de u du, né, é u ao quadrado sobre 2 mais a constante de integração. Tá? Só que u é igual a x ao quadrado mais 3. Então, o que a gente tem que fazer agora é reescrever isso aqui como sendo x ao quadrado mais 3 ao quadrado sobre 2 mais a constante de integração. Então, a técnica de substituição ela é bem simples. Tá? É bem fácil de resolver integrais por substituição. Mas tem que estar, o caso a integral ela tem que se encaixar nesse método de solução, né? Porque em alguns casos você não consegue resolver por substituição. Basicamente aqui, a gente vai ver aqui dois processos duas técnicas de integração, a de substituição e a integração por partes. Ok. Vamos pegar aqui dos problemas propostos. Vamos escolher um. Eu sugiro o J, porque teve um aluno lá no Moodle, não lembro quem é, que me perguntou esse J. Tá? Todo mundo concorda comigo ou alguém quer sugerir outra? Estou aguardando aí o retorno de vocês. Bem, eu vou resolver essa aqui. Se alguém perguntar mais alguma, eu resolvo, tá certo? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui, né? Perceba que se a gente chama... quem a gente pode chamar de U aqui, né? Se a gente chamar isso aqui de U, ó, vamos lá. Vamos chamar isso aqui de U. Tá? U é igual a x à quinta sobre 2 mais 5x ao cubo sobre 4. Se U é isso aqui, é porque du, que é a derivada de U, vai ser, aí vamos usar as regras, né? 5x à quarta sobre 2. Mais, agora, 3 vezes 5, 15, x ao quadrado sobre 4. Lembrando que isso aqui, dx. Ok? Então, du é isso aqui, dx. Deu um problema aqui no...
Ok. Bem, vamos lá, né? Então, perceba que DU está muito parecido com essa expressão que está aqui, ó. O que é que precisa para DU ficar igual a isso aqui? Aparece o x à quarta aqui, tá vendo? E aparece o x ao quadrado. Observe o seguinte. Vou reescrever DU, tá certo? Quem vai ser DU? Olha aqui embaixo. DU vai ser igual a... Vamos lá, vamos tirar esses 5 meios da jogada. Né? Vamos escrever assim, 5 meios. Tá certo? E vamos botar ele em evidência. X à quarta mais... E agora, 5 meios vezes alguma coisa tem que dar 15 quartos. Essa alguma coisa é exatamente 3 meios. 3 meios de x ao quadrado. Dx. Ok? Então, o que a gente tem que fazer agora? Veja que o du vai ser 5 meios dessa expressão em verde, dx. Né? A gente precisa fazer com que esses 5 meios apareçam. Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por 2 quintos essa expressão aqui. 2 quintos. Né? E vou fazer com que apareça aqui os 5 meios. Porque 2 quintos vezes 5 meios é 1. De tal maneira que eu vou poder reescrever essa integral. Deixa eu achar um espaço aqui na minha tela, né? Vamos lá. Essa integral vai ser 2 quintos que multiplica, né, a integral. Agora vejam, vamos lá, 2 quintos, né, du vai ser 5 meios, né, 5 meios disso aqui, então 2 quintos vezes 5 meios, isso vira 1. Aí vai aparecer exatamente esse termo aqui. Então a gente vai ter U, né, que vai ser x à quinta sobre 2 mais 5x3 sobre 4, né? E du vai ser 5 meios x à quarta mais 3 meios de x ao quadrado dx. Aqui vai aparecer o que? Exatamente, eu vou multiplicar por 2 quintos e ao mesmo tempo também multiplicar por 5 meios. Aí vai aparecer o que? 5 meios vezes x à quarta mais 3x2 sobre 2, né? Dx. Né? Então, você tem 5 meios vezes a expressão vezes o dx. Isso aqui é o du. E o que está em azul é u. Então, essa integral vai ser 2 quintos vezes a integral de u du. Ok, então agora o que a gente precisa fazer, a gente cai na regra do polinômio, né? A integral. Vamos para cá.
Tá certo? A integral de u du é u ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai ficar com 2 quintos vezes u ao quadrado sobre 2, tá certo? Mais a constante, eu vou tirar esse x daqui para não confundir. Vocês estão entendendo aqui que esse x pequeno é uma multiplicação, tá? Mais a nossa constante de integração. Aí agora o que a gente vai fazer? Substituir o u por x à quinta sobre 2 mais 5x3 sobre 4. Né? Então isso aqui vai ser igual, né? Sim, lembrando que, observe bem, né? Quando eu coloquei 2 quintos vezes isso aqui, estava inicialmente 2 quintos vezes a expressão aqui da integral, concordam? Mas a partir do momento que a gente faz 2 quintos vezes o 2 sobre 2 mais 2 quintos vezes a constante, né? Eu posso simplesmente dizer que essa constante nova é C e trabalhar apenas com a constante. 2 quintos, o 2 sobre 2 mais constante. O que aparece aqui agora é só reescrever aqui e trocar o U. Né? 2 quintos. Vou usar outra cor aqui porque para não confundir. 2 quintos vezes U. U é x à quinta sobre 2. Eita, tá ruim aqui o espaço. Só um minuto, pessoal. Vou arrumar um espaço aqui melhor. Vamos substituir o U aqui, né? Dois quintos. Já resolvendo a integral. Vezes U, que vai ser... Vou colocar o U em verde. X à quinta. Sobre 2. Mais 5. X ao cubo. Sobre 4. Fecho parênteses. Tudo isso mais a constante de integração. E aí a gente tem o resultado, né, da integral. Dois quintos vezes x à quinta sobre 2, mais 5x ao cubo sobre 4. Tudo isso aqui vezes 2 quintos, mais a constante. E essa é a primitiva. Nós usamos aqui o método da substituição. O método da integração por partes é um pouquinho mais delicado, tá? Você tem um pouco mais de atenção aqui nesse método. Mas não é nada complicado, tá? Eu gosto de falar desse método, né, de forma assim, bastante como uma brincadeira, né? Essa equação da integração por parte, eu chamo essa equação de equação da uva, né?
Por que eu chamo isso aqui de equação da uva, né? Olha só, a regra de integração por partes, né, diz o seguinte, que a integral de u dv a integral de u dv é uv menos integral de v du. Essa é a regra da integração por partes. Certo? É a equação da uva, né? O dv, integral de u dv é uv menos integral de v du. E aí a gente tem que ter um pouco de feeling, né? Para saber quando você pode utilizar a integração por partes, quando é recomendável, quando é recomendável utilizar por substituição. Em regra geral, é o seguinte, tenta resolver por substituição. Se não for fácil, vai sair por integração por partes, tá? Os casos mais difíceis é que são resolvidos por integração por partes. Bem, então, pegando aqui uma carona aqui no exemplo do livro, vamos resolver aqui a integral de x raiz de x dx. Fica olhando aqui uma substituição, não fica tão simples resolver por substituição. Então, o que é que acontece? Chama u de raiz de x e dv de x dx. Tá? E aí, se a gente tem u, a gente pode derivar u encontrando du. A derivada da raiz de x, né, é 1 meio 1 sobre 2 raiz de x. E se v' é x, quem é v? x2 sobre 2 é uma boa escolha. Aqui, se você usar uma constante de integração, vai dar outra função. Mas aí aqui a gente pode usar a função mais simples, que é quando a constante de integração é zero. Tá? Basta uma para resolver o nosso problema. E aí agora a gente vai para a fórmula da uva. Né? A gente chamou isso aqui de U. E o restante de dv. U e dv. Né? E aí, se U é raiz de x, aí vai ficar UV. A gente viu que V é x2 sobre 2, UV. Menos a integral de V du. V é x2 sobre 2. E du é 1 sobre 2 raiz de x dx. A partir de agora, é só fazer os cálculos, né? Aqui a gente tem x ao quadrado, e aqui você tem x a 1 meio, né? X ao quadrado menos 1 meio. Né?
Então, isso aqui vai dar x a 3 meios. Certo? E aqui 2 vezes 2 dá 4. Né? No final das contas, vai ficar raiz de x vezes x2 sobre 2, menos a integral de x a 3 quartos sobre 4. A gente aqui pode usar a regra de polinômios, né? Para resolver essa integral. 3 meios mais 1, né? Que dá 5 meios. Dividido por 5 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos. E aí a gente repete aqui o v, né? U vezes v, menos a integral de v du. Não esquecendo, né, da constante de integração, né? Só tomando esse cuidado para não esquecer a constante de integração. Aqui 5 vezes 4, aqui 2, simplifica, né? Dá 5, o 10 aparece aqui embaixo. X ao quadrado vezes raiz de x, é só uma forma de simplificar, tá? Isso é x a 5 meios. Essa conta aqui vai dar x a 5 meios. Você tem x ao quadrado vezes x a 1 meio. Só somar os expoentes, né? 2 mais 1 meio. Né? Vai dar 5 meios. E aí a gente encontra uma primitiva, né? 4, aqui fez uma simplificação, foi feita uma simplificaçãozinha. No final das contas, essas simplificações vocês não precisam fazer, tá certo? Essas contas assim, algébricas, não precisam ser feitas. A gente já podia ter pego essa expressão aqui e adicionado a constante de integração, de forma a ter a solução final. Ok? A solução final, esse foi o método da integração por partes. E aí a gente tem que ter o feeling para identificar qual é o caso que se encaixa nesse processo de integração por parte. Em geral, você olha, não dá para substituir e vai por parte. Bem, pessoal, essa foi a parte 2 do material. Bem, aqui foi um problema que caiu na prova, tá? Na prova do períodos passados. Deixa eu ver se tem algum que resolva por partes. Olha cá. Vamos tentar enxergar esse aqui. A integral de log de x dx. Aí eu vou usar a integração por partes. U é o log de x, dv é igual a dx. Certo? U é log de x, dv é dx. E aí, se dv é igual a dx e u é o log de x, qual a função cuja derivada aqui, pensando aqui no du, né, derivando o log, olha, gente, Matheus, se você quiser, veja só, essa constante é uma constante real, tá?
eu recomendo que coloque a referência do CAR, tá? CAR real. Mas isso não é algo, vamos dizer assim, que iria lhe tirar pontos se você não fizer essa menção na prova, tá certo? Não vai te tirar pontos se você não disser que o K é real, porque o nosso universo aqui é o universo dos números reais, então eu subtendo que o K seja real. Mas é bom, é interessante que você mencione, tá certo? Então, só voltando aqui, pessoal, U é log de x, du é 1 sobre x dx, e dv é igual a dx, de forma que v é igual a x. Então, a gente pode resolver integração por parte, né? A integral do log dx, u vezes v, x log de x, u vezes v, menos a integral de v du, x, 1 sobre x dx. Perceba que aqui a gente vai ter x sobre x, x é diferente de zero, né? Tá ok? De forma que a gente tem x log x menos a integral de 1, né? Dx. E aí, o que acontece, né? Fazendo uma simplificação aqui simples, a gente tem x log de x. Esse log está na base e, tá certo? Menos a integral de 1 dx, que é x. Tá? Mais a nossa constante de integração. Juntando essa parte com essa, tá? Eu vou colocar o x em evidência. E a gente tem x log de x menos 1 mais a constante de integração. Exatamente como está aqui. Essa seria a solução da integral. Quando a gente vir a parte de integração definida, integrais definidas, aí eu vou tentar passar por isso um pouco mais rápido, porque já que a gente viu bem essa parte de integrais indefinidas, vai ficar bem mais fácil passar pela integral definida. Bem, então essa foi a solução por substituição, a integral do log de x dx. Uma questão de prova, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês a solução deste problema aqui, porque existe um outro método de integração, que é um método por frações parciais. Basicamente, esse método eu não coloquei no material, tá? Mas tem essa questão aqui que eu quero vou deixar à disposição de vocês, para que vocês pelo menos entendam que existem outras formas de se resolver integrais. Alguns casos são muito particulares, né? Esse é um deles. E esse problema seria um problema aplicado aqui. Um problema que caiu em provas passadas, mas que esse semestre é um problema um pouquinho mais complicado, os cálculos, né? Tem algumas coisas aqui. Eu decidi não abordar esse método de integração. Mas eu vou deixar essa questão aqui para que vocês possam pelo menos ver a solução dela depois, tá? Eu vou postar em algum fórum essa questão. Aí vocês deem uma olhada lá, certo? Bem, o terceiro material, né, a discussão é sobre as integrais definidas. E aí a gente vai usar aqui o teorema fundamental do cálculo, né, a versão 2 do teorema fundamental do cálculo.
A primeira parte do teorema fundamental do cálculo diz que a integral da derivada é a função, certo? E a segunda parte do teorema fundamental do cálculo fala que a gente pode definir aqui o integral definido, estabelecer fronteiras aqui de integração e, na verdade aqui, me desculpem, eu usei uma anotação errada aqui, tá? A função, tudo bem, a integral da derivada cai na f, tá certo, está correto. Né? A função cuja derivada da f' é f. E a segunda parte do teorema fundamental do cálculo é quando a gente estabelece, né, os limites de integração. E aí a gente tem a integral de a até b de uma função, vai ser a primitiva calculada no b, menos a primitiva calculada no a. Vocês percebam que para resolver uma integral indefinida, a gente precisa, aliás, para resolver uma integral definida, nós precisamos conhecer a primitiva, que é a antiderivada. A antiderivada depende das constantes, né, de integração. Mas a integral definida ela não depende dessa constante de integração. Basta escolher uma antiderivada, calcular no extremo superior e subtrair dela calculada no extremo inferior. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Então, partindo aqui para o exemplo do livro, né? Caminhando aqui com o exemplo do livro, vamos pegar aqui, por exemplo, a integral de menos 1 até 1 de x ao cubo. Então, eu sei encontrar a primitiva de x ao cubo. É x a quarta sobre 4. Né? Para resolver a integral definida de menos 1 a 1, o que é que eu vou fazer? É a primitiva. Né? Aí você pode esquecer a constante de integração, porque essa constante de integração não vai fazer a menor diferença aqui. Né? Dado que você está calculando ela e subtraindo ela calculada no B menos ela calculada no A, a constante de integração ela vai desaparecer. Né? E aí a gente só precisa calcular a função primitiva no ponto superior menos ela no ponto inferior. Né? Então, aqui você tem 1/4, quando x é 1 dá 1/4, menos, né, quando x é menos 1, vai dar 1/4 também, 1/4 menos 1/4, que dá 0. Aqui nesse outro exemplo, a integral de menos 2 a 5 de x dx, né, vai ser, eu preciso encontrar a primitiva, isso a gente sabe fazer, isso é um polinômio, né? Então, x2 sobre 2 é a primitiva, e aí a gente vai calcular essa primitiva no extremo superior e subtrair dela calculado no extremo inferior. Quando x é 5, a gente fica com 25 meios, né? E quando x é menos 2, a gente tem 4 meios, 25 meios menos 4 meios é 21 meios. Essas integrais que consideram as funções trigonométricas, vamos deixar isso como conteúdo adicional, tá? Vamos para a letra G. Então, a primeira coisa que a gente precisa para encontrar a integral definida é encontrar a primitiva, né? E para encontrar a primitiva, a gente vai usar as técnicas de integração que a gente viu aqui nas duas primeiras partes do material. Né? Então, a integral de menos 2 a 2, né? Eu preciso encontrar a primitiva desse integrando aqui. Vou usar a regra dos polinômios, né? 1 meio x ao quadrado sobre 2 mais 4x. Aí nós temos aqui a constante de integração, mas isso não vai fazer a menor diferença aqui no cálculo da integral definida. Então, eu só preciso
calcular essa primitiva no extremo superior, vai ser o 2, e subtrair ela no extremo inferior, que é o menos 2. De tal maneira que aqui eu consegui achar, vocês estão vendo que eu consegui achar a primitiva, né? 1 meio x2 sobre 2 mais 4x integral da soma, a soma das integrais, usei as propriedades e foi por aí. Calcular no 2, né? Vamos calcular isso aqui no 2. 1 meio vezes x ao quadrado sobre 2, né? Quando x é 2, isso vai dar 4 meios. Tá? Mais 4 vezes 2, que é 8. Vou pegar esse valor, vou subtrair, né, do valor quando x é menos 2. E aí vai aparecer aqui 1 meio. E um x ao quadrado, né, não vai mudar, vezes 4 meios. E aí agora vai mudar, porque 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então eu tenho aqui que subtrair essa expressão, né? Essa expressão desta. E aí vocês vão perceber que essa quantidade aqui é exatamente igual a essa. E aí isso aqui vai se cancelar. E aqui você tem 8 menos menos 8, que vai dar 8 mais 8. 8 menos com menos aqui ficou mais. 8 mais 8, que é 16. Então o resultado dessa integral definida é 16. Tudo certo? Deixa eu partir para um novo exemplo, porque aí eu vou pegar uma carona aqui, em um exemplo aqui que caiu em prova, tá? Vou mostrar a vocês o que a gente pode fazer para juntar as integrais definidas com indefinidas, e num problema só a gente envolver as duas coisas, né? O que é que eu costumo fazer aqui para misturar os dois conceitos? Bem, deixa eu pegar um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Um exemplo bem simples aqui para a gente não perder muito tempo. Esse caiu em prova, tá? Então vamos pegar aqui o item 1. Vamos ler o enunciado, né? Encontre as primitivas abaixo, em seguida determine os intervalos de integração e as integrais definidas nesses intervalos. Não esqueça das constantes de integração na obtenção das primitivas e cuidado com os domínios das funções ao definir os intervalos de integração. Então o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, ó, eu te dou a primitiva, né, e depois eu quero que você escolha o intervalo de integração e calcule a integral, uma integral definida nesse intervalo de integração. Certo? Mas para você fazer isso, você tem que tomar o cuidado de olhar o domínio da função para não ter problemas em relação aos extremos da integração, o intervalo de integração, porque a função não estaria definida nesses pontos. A função não estaria definida, né? Então, olha só, integral, a primitiva de 7x ao cubo vezes raiz de x dx,
certo? 7 vezes a primitiva de x a 7 meios, porque aqui eu só transformei aqui x ao cubo vezes x a 1 meio, né? Dá x a 7 meios, e aí vou usar a regra dos polinômios, né? De tal maneira que a gente tem aqui 7 vezes x a 7 meios mais 1 sobre 7 meios mais 1, mais a constante de integração. E aí, juntando as coisas, né? 7 meios mais 1, isso vai dar 9 meios, né? E deixa eu ver se tem alguma coisa. X a 7 meios mais 1. Aqui vai ficar 7 sobre 2, dá 9 meios, 2 nonos, tá certo? O 2 com 7 vira 14. E 14 nonos vezes x a 9 meios mais a constante. Então, a primitiva é essa aqui. Né? E aí você pode pensar na primitiva mais simples, né? Para poder definir os intervalos de integração, a gente só precisa de uma primitiva. Fazendo C igual a zero, certo? Vamos definir os intervalos, o intervalo de integração, vamos escolher um intervalo possível, né? No domínio dessa função aqui, ó, que está aqui no integrando. É esse que vocês têm que tomar cuidado. Essa função ela não está definida para x negativo, por exemplo. Então, qualquer x maior ou igual que zero resolveria meu problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir o intervalo de integração entre 0 e 1. Né? Porque quando o x é 0, a gente tem um valor bem simples aqui. Quando x é 1, fica fácil calcular. Então, eu vou calcular a integral definida de 0 a 1. Esses valores fui eu que escolhi, tá? Vocês podem escolher outros valores, mas desde que sejam maiores ou iguais que 0. Né? Então, 14 nonos, x a 9 meios. No 1 vai dar exatamente 14 nonos. No 0 dá 0. O resultado da integral definida, 14 nonos. Beleza, beleza. Ok, pessoal. Então, o que eu vou falar aqui agora em diante é mais voltado para a parte aplicada, né? A gente pode identificar as integrais definidas como sendo áreas abaixo de curvas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma função, né? E eu posso aproximar a área a área abaixo dessa curva por retângulos, né? Tá? Retângulos justapostos, de forma que a soma das áreas desses retângulos seria uma aproximação dessa área abaixo da curva. Né? A gente pode fazer essa aproximação por menos, né? Ou seja, trabalhando com retângulos abaixo, tocando aqui a curva todos abaixo, aproximações por cima, ou seja, todos os retângulos passando, ou seja, uma área maior, né? Ou a gente pode também escolher várias subdivisões aqui, sem necessariamente terem o mesmo espaçamento, e aproximar tal como eu fiz aqui. Né? No final das contas, a integral, né, vai ser entendida, a integral definida no intervalo de 0 a 1, por exemplo, aqui, vai ser entendida como o limite, né, da soma dessas áreas, quando essa
essas bases elas tendem a ter um tamanho bem pequeno, né? Essa base, esse ΔX aqui vai ter um tamanho bem pequeno, tá? Então, a tendência é que a gente refine o intervalo 0,1 de tal maneira que esse refinamento ele seja tão refinado quanto se queira, a ponto dessas bases, desses retângulos serem de tamanho infinitesimal, ou seja, ínfimo, né? Bem pequeno, tão pequeno quanto se queira. E aí, no limite, a soma dessas áreas vai ser a área abaixo da curva, tá? Então, a integral é um limite. A integral definida pode ser entendida como um limite. Limite este que a gente estudou no semestre passado, né? Então, aqui, como vocês estão vendo, aqui as áreas elas estão abaixo, né? Os retângulos escolhidos foram escolhidos abaixo da curva. E no outro exemplo, ou seja, uma aproximação por baixo, né? E o segundo caso, a gente tem uma aproximação por cima, um valor superior. Essa seria uma integral superior, né? O limite superior. Ok? Aqui a função passando por aqui. No limite, a gente chega na integral, né? De forma que o limite da soma dessas áreas resulta na integral, tá? Cada área vai ser a função num ponto, né, que vai dar a altura, né, do retângulo, multiplicado pela base, que é o ΔX. Quando o ΔX tende a zero, né, o máximo deles tendendo a zero, que é o maior deles tendendo a zero, garante aí, se o maior tende a zero, quem dirá os outros, né? Então, quando essas bases ficam pequenas, a gente encontra a integral definida. Tomar cuidado também que essa função aqui, se porventura ela assumir um valor positivo ou negativo, o valor dessas integrais podem se cancelar em termos de sinal, tá? Por exemplo, aqui nós temos um caso onde existe uma simetria aqui em relação à origem, né, dos valores aqui nesse lado para esse, de tal maneira que se eu somasse a integral de menos, se eu fizesse a integral de menos 1 a 1, isso ia dar zero, porque você está pegando essa área menos essa, entendeu? A função troca de sinal. Mais cuidado, que se quiser saber qual a área, você tem que pegar menos essa integral definida, mais essa integral definida. Aqui também a gente tem um caso, né, semelhante. E aí, se você observar aqui essa região, existe uma simetria também. Para encontrar as áreas, a gente também tem que tomar esse cuidado. Observe que a gente pode também encontrar a área formada por duas curvas, né? Aqui você tem uma função, né? Que é a bissetriz dos quadrantes ímpares e a função x ao cubo, né?
Nessa região 2, elas formam uma área, na região 1 elas formam outra, e o objetivo aqui seria calcular a soma dessas áreas. E aí, perceba que nessa parte aqui, você tem x3 acima de y igual a x. Então, você vai calcular x3 menos x. E aqui você tem o x acima do x3. E aí, nesse caso, você precisa fazer o x menos o x ao cubo. E aí, se a gente quiser calcular a integral definida, né, aí eu vou ter a integral de menos 1 até 0, o x3 fica acima do x, né, dx. E de 0 a 1, o x está acima do x3, dx. E aí é só calcular as integrais, as primitivas, e substituir nos extremos superior e inferior dos intervalos de integração. E aí, fazendo as contas, o resultado deu 1/2. Olhando aqui as aplicações da integral definida, né, a gente pode ver que a integral de 0 até o x máximo do lucro marginal, né, a integral do lucro marginal, de 0 a x máximo, o x que leva ao lucro máximo, né, o lucro marginal, a integral do lucro marginal, você vai pegar o lucro total no x igual a máximo, menos o lucro no zero. No zero, né, o lucro no zero é menos o custo fixo. Né? Então, quando você não vende nada, você tem o custo fixo. Né? E aí, essa integral vai ser o lucro total, o lucro no x máximo, o lucro máximo, né? Mais o custo fixo. E aí a gente pode relacionar o lucro máximo em termos de uma integral definida menos o custo fixo. É só a gente passar esse termo custo fixo para o lado esquerdo, nós chegamos a este resultado. Pegando um exemplo aqui, por exemplo, se a gente tem um lucro marginal de 3 menos 3x2 menos 10x mais 1.400 e um custo fixo de 2.750, qual o lucro total máximo? É só aplicar a expressão direta, né, o lucro total máximo, a integral de 0 até o lucro, até o x que torna o lucro máximo, né? E aí, para encontrar esse x, a gente deriva, na verdade, a gente tem o lucro marginal igual a zero. Quando o lucro marginal é zero, a gente viu em cálculo 1, né, no cálculo 1, que o ponto de máximo ele tem que ter a derivada do lucro igual a zero. Né? E aí, quando o x é 20, isso acontece, é só resolver essa equaçãozinha do lucro marginal igual a zero, x é 20, né? E x é igual a menos 70 sobre 3, também zero lucro marginal. Mas x não pode ser negativo e aí a gente desconsidera esse x. Quando x é 20, a gente olha o sinal do lucro marginal à esquerda, né, do 20 e à direita do 20. E o ideal para que seja um ponto de máximo, né, a gente tem que ter uma mudança, né, no sinal, né, da derivada. De forma que, se esse cara é um ponto de máximo, a inclinação passa de positiva para negativa. Né? Na vizinhança do 20, ela tem que passar de positiva para negativa.
Então está aqui o 20. Se o cara é um ponto de máximo, a gente teria aqui as inclinações positivas, zerando aqui no ponto de máximo e depois passando a serem negativos. E aí o 20 satisfaz essa condição, de forma que a integral de 0 a 20, né, do lucro marginal, menos o custo fixo, vai dar exatamente o lucro máximo.